Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 12 de Tishrei, 5.784 a contar da criação. 27 de setembro do ano de 2023, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat. E essa semana nós temos aí o Shabat, bem como Sukkot, a primeira noite de Sukkot, juntos em Shabat e Sukkot. Então nós temos aí realmente uma grande celebração pela frente, né? Shabat, o sagrado dia do Shabat, mais o primeiro dia, a primeira noite de Sukkot. Estamos aí então nos preparando para essas atividades de Sukkot, juntamente com o Shabat, e teremos 8 dias de festividades de Sukkot, e vamos comentar algumas coisas a mais sobre o aspecto da nossa festividade aí, né? Sempre partindo do ponto de vista judaico, para nós compreendermos a dimensão que é realmente a verdade celestial, a verdade espiritual, o fundamento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que nós possamos, a partir do povo judeu, estarmos nos espelhando na graça divina, para podermos então desfrutarmos realmente do favor divino. Estarmos debaixo da graça de Hashem significa que nós precisamos constantemente estarmos buscando o ensinamento, a sabedoria, o entendimento, a compreensão de todas as coisas. E é por isso que é importante nós não deixarmos de participarmos realmente dos estudos da Torá, dos estudos pertinentes a estes assuntos de Torá, festividades, dentro das 7 leis de Noah, as suas ramificações, é onde nós vamos aprendendo e aprimorando o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, para que nós possamos cada vez mais servirmos ao nosso Deus com amor, com alegria, com transparência, honestidade, tranquilidade, alegria, júbilo, e em tudo nós possamos exaltar o bom nome do nosso Deus, ok? Então é isso daí. Hoje na nossa leitura, né, com referência a Sukkot, nós estamos no livro de Levítico, capítulo 23, versos 9 a 14. Então, essa passagem, ela nos fala da seguinte forma: E o Eterno falou a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando vieres à terra, eu vos dou e contardes a sua ceifa, trareis ao sacerdote o homer das primícias de vossa ceifa, e movimentará o homer diante do Eterno, para que seja aceito em vosso favor. No dia seguinte, ao primeiro dia festivo de Pêssar, o sacerdote o movimentará. E no dia de vossa movimentação do homer, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano de idade, por oferta de elevação ao Eterno. E sua oblação será 2/10 de efá de flor de farinha de trigo, amassada no azeite, como oferta queimada ao Eterno, para ser aceito como agrado. E sua libação de vinho será a 4ª parte de 1 hin, e não comereis pão, farinha feita de grãos das espigas verdes, torrada no forno, e grãos verdes de cereais, até este mesmo dia, até trazerdes a oferta do vosso Deus. Isto é um estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. O capítulo 23, ele vem trazer realmente, com referência às festividades a Hashem, e trazendo aí um aprimoramento no conhecimento das festividades. Esse texto que nós acabamos de ler está conectado realmente com Pêssar e a contagem do Homer. No transcorrer dos dias vamos chegar em Sukkot também. Os nossos mestres, eles comentam sobre a festividade de Sukkot
e traz para nós que nenhuma festa é tão rica em mitzvot, em preceitos, como é a festa de Sukkot. As suas mitzvot incluem o preceito da Torá de construir uma sukkah, é um preceito construir uma sukkah. A sukkah ela precisa ser feita numa parte externa, ela não pode ser feita numa parte coberta. Então a mitzvah, o preceito de construir uma sukkah, é onde o céu é o teto, né? Porque o teto da sukkah, ela é de folhagens, né? E por isso ela tem brechas no seu teto, onde as pessoas que estão dentro da sukkah, a tenda, podem ver o céu através das folhagens que cobrem a sukkah. Então a sukkah significa tenda. Então nesse sentido, os mitzvot, né, os preceitos de Sukkot, são vários, né? Entre eles nós temos aí a questão de morar na sukkah. Por isso em toda a terra de Israel e onde nos quadrantes da terra temos aí os judeus, são construídas sukkah para que possam habitar na sukkah, na tenda, o maior tempo possível durante esses próximos 8 dias, a contar da primeira noite de sexta-feira próxima, né, ao pôr do sol, é a primeira noite de Sukkot. Então, as próximas 8 dias, a habitação se torna a sukkah. Também tem as 4 espécies de Sukkot, que nós vamos ver os detalhes mais para frente. A cerimônia da libação da água, que é uma halachá lemoshe misnai, que significa lei recebida por Moisés no Sinai. Uma lei que Moisés transmitiu, mas que não está registrado na Torá, porque vem dentro dos aspectos da Torá oral. Pegar a aravá, que é o salgueiro, em Rosh Hashanah Rabbah, um costume que data de épocas dos profetas, e o mandamento específico de ficarmos alegres, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 16, verso 14, e tu te alegrarás na tua festa. Então, Sukkot é realmente uma festividade de grandes alegrias. Por que a Sukkot, que vem logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem tantas mitzvot, preceitos? O Rabi Avin explicou: isso pode ser comparado a 2 homens convocados para ouvir a sentença. Como se pode saber quem venceu? Quem sair com o cetro na mão certamente será aquele que triunfou. Da mesma maneira, Israel e os povos comparecem e litigam diante de Deus em Rosh Hashanah, mas não sabemos quem sai vitorioso. No entanto, quando os judeus saem da presença de Deus com um lulav e um etrog nas mãos, sabemos que foram eles os vitoriosos. Talmud Vaikra Rabbah 30. Né? Então, é dessa forma que se sabe que o povo judeu saiu vitorioso nesta batalha, por assim dizer, em Rosh Hashanah. Né? Lembrando que em Rosh Hashanah todos os povos, incluindo o povo judeu, vão diante do juízo divino. Ok? Em que consiste o triunfo do povo judeu? Os judeus saem do julgamento divino meritórios, inocentes, e são perdoados de todos os pecados cometidos durante o ano passado. Eles permanecem sendo os filhos preciosos de Deus e são amados por Ele como antes. Eles carregam o cetro do rei, cumprindo com satisfação os seus preceitos. Eles moram na sukkah, empunham as 4 espécies, tiram a água com alegria, despejam sobre o altar a libação de água como ordenado, pegam a aravá em Rosh Hashanah Rabbah, oferecem sacrifícios e queimam oferendas para cumprir a vontade de seu Criador, obtendo expiação para si próprios e para toda a humanidade.
e ao fim dos 7 dias da festa, não tem pressa de voltar para suas casas. Ao contrário, se demoram reunindo-se com o Rei dos Reis para celebrar um 8º dia, Shemini Atzeret, alegrando-se com a sua Torá na festa de Simchat Torá, que é a alegria da Torá, onde se finda oficialmente o ciclo passado de estudos da Torá e inicia imediatamente os novos estudos com Gênesis, Bereshit, né, para o novo ciclo dos estudos de Torá. Sobre as palavras do versículo de Levítico, né, capítulo 23, verso 40, e tomareis para vós no primeiro dia. Os nossos sábios explicam que as 4 espécies estão nesta frase, no primeiro dia, e alude ao primeiro dia em que os pecados de Israel voltam a ser computados. Usualmente, quem vence um julgamento se sente aliviado e contente, e quer logo comemorar e descansar. Mas o povo de Israel é diferente. Depois de ter saído meritório do julgamento divino de Yom Kippur, ele não passa a festejar, ao contrário, se dedica de imediato a cumprir as mitzvot de Deus sem celebrar, até que começa Sukkot, no 15º dia do mês, segundo Talmud Tanhuma Emor, né? Então, até aqui, nós podemos aprender o seguinte, amados, é que, de fato, o povo judeu, ele está realmente dentro da, como que se fala? Está dentro do primeiro plano divino, para que, através do povo judeu, como nós vimos aqui, através do povo judeu, sirva de expiação para as nações. Então, como nós vimos outrora, o mundo foi criado por causa do povo judeu. E vejam que nós temos aí realmente dentro de todo o plano divino que o povo judeu sempre teve o mérito de fazer expiação pelas nações, onde nós vemos aí a questão dos touros, que são durante os 7 dias, eles são sacrificados, e os touros, eles representam as 70 nações. E exatamente por quê? Porque o povo judeu, através da orientação divina, sempre esteve preocupado no sentido de fazer expiação através dos sacrifícios de animais, de farinha, de preces, em favor das nações. Porque Deus quer que realmente, não somente o povo judeu, mas todas as nações venham servi-lo. Então, nesse sentido, nós vemos que a primícia divina, ela parte do povo judeu para as nações. Ou seja, o povo judeu é, de fato, o princípio de louvor e adoração a Deus. E o povo judeu é o exemplo para ser seguido. Lógico que o povo judeu tem, dentro dos 613 mitzvot, né, a sua peculiaridade, e as nações têm as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais. Mas desta mesma forma, nós podemos andar ombro a ombro com o povo judeu, no serviço a Hashem, e transformando este mundo para ser a moradia divina, a moradia de Deus. Então, quando nós estamos estudando, refletindo a partir do povo judeu, é onde nós temos diante de nós o modelo a ser seguido, certo? Com as nossas limitações, sem invadir realmente a dimensão do próprio povo judeu em si, nas suas peculiaridades. Por exemplo, o povo judeu guarda o Shabat. O povo Benei Noach honra o Shabat. Vive a sua vida normal, não para de trabalhar, mas durante o sagrado dia do Shabat, ele está honrando realmente o Eterno. De que forma? Com as preces do princípio do dia sagrado, que são as preces especiais às sextas-feiras à noite. Sábado de manhã tem o Shacharit, as preces da manhã.
Na parte da tarde tem a Minhá, o serviço da tarde, junto com Havdalah. Então, dessa forma, nós honramos o Eterno e nós vamos seguindo, sem sombra de dúvidas, né, a vontade divina dentro do aspecto de acompanhar um modelo superior, que é o povo judeu, né, que nós vamos alcançar literalmente nos dias de Mashiach, na redenção final. Então, toda festividade bíblica, toda festividade a Hashem, ela sempre vai nos levar este modelo superior, que é o povo judeu, e juntos nós vamos para os dias de Mashiach. Sempre as festividades vão nos levar para a redenção final nos dias de Mashiach, onde não somente o povo judeu será aprimorado, mas todas as nações serão devidamente aprimoradas no seu serviço a Hashem. O que nós não podemos é parar de trabalhar, parar de labutar no nosso serviço a Hashem, entendeu? Então, sem sombra de dúvidas, esta como fala, este é o nosso alvo que nós precisamos seguir no nosso dia a dia, ok? Então, durante os 4 dias entre Yom Kippur e Sukkot, os judeus se ocupam com a construção da Sukkah, né, do Sukkot, que é a tenda, a escolha e a compra das 4 espécies, e não chegam a pecar. Então, dentro desse escopo, os nossos mestres falam que, findando Rosh Hashanah, então, há 4 dias de espaço para começar Sukkot. Nesses 4 dias, o envolvimento do povo judeu com as mitzvot, com os preceitos para Sukkot, os envolve de tal forma que realmente, no sentido bom da palavra, não há tempo para cometer pecados, porque estão envolvidos em mitzvot, né? Cada judeu, o povo judeu na sua integridade, estão envolvidos com as mitzvot, os preceitos de Sukkot, que não tem tempo para pensar em pecado, né? Ou algo semelhante, porque estão atrás de preparar a Sukkah, de preparar fazer todos os preparativos para o início da festividade Sukkot. Então, dentro dessa visão, os sábios falam que o povo judeu não tem tempo para pecar, porque está envolvido com vários preceitos, várias mitzvot, e é por isso que não tem tempo para pecar. Isso daí também é uma lição para nós, mesmo que nós estejamos aí não tão aprimorado, né, nas festividades a Hashem, mas que nós precisamos ter essa noção, que quanto mais nós nos envolvemos com a Torá, o estudo da Torá, com os preceitos da Torá, mais nós vamos perdendo tempo para pecar. Baruch Hashem por isso, não é verdade? Né? Nós vamos perdendo tempo. Né? Não vai sobrando tempo para a gente ficar com mexeriqueiros, fofoca, disque, blá, 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 blá. É aquela famosa expressão que todo mundo conhece, né? Uma mente vazia é uma oficina do inimigo, né? Então, nesse sentido aí, quando as pessoas não têm o que fazer, elas começam a imaginar coisas do arco da velha, né? Começa a ter visões, entre aspas, né? Começa a ter visões daquilo que não existe, daquilo que não é real, começam a criar fábulas, lendas e por aí afora vai, né? Daqui a pouco o porco espinho vira ovelha e a ovelha vira um porco espinho, né? De tão absurdo que as pessoas ficam navegando nas mentes vazias, ficam navegando na má inclinação, no Yetzer Hará, na alma selvagem, alma animal, e aí cria realmente fábulas e lendas, né? Então, por isso, o povo judeu é um exemplo, né? Entre Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, não há tempo para ficar aí com tagarelices, mas é envolver-se com muitos preceitos, muitos mitzvot, para poder se preparar para Sukkot. Por isso que os sábios falam que não há tempo para o povo judeu pecar. Ok? Então é dentro desse escopo que vem falar conosco a respeito desses 4 dias. Portanto, Deus não registra os seus pecados nesses dias,
uma vez que as atenções estão voltadas totalmente para o cumprimento de seus mandamentos. Qual é, então, o primeiro dia em que os pecados de Israel são computados? É o dia 15 de Tishrei, né, que é o primeiro dia da contagem dos pecados. Ou seja, a partir do dia 15 de Tishrei, que inicia a festa de Sukkot, então aí abre-se o livro da contabilidade negativa, né, e o livro da contabilidade positiva, aquilo que é bom. E aí começa então a ser registrado a partir da primeira noite de Sukkot, a contagem dos pecados do povo de Israel. Obviamente, as nações entram na dança sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, vamos tomar cuidado aí. Então, por isso, a festa de Sukkot, a sua primeira noite, o primeiro dia, é tão cheio de mitzvot, preceitos, quanto a romã é cheia de sementes, né? Segundo os sábios, uma romã perfeita, né? Uma romã devidamente adequada, ela contém 613 sementes, correspondendo aos 613 preceitos que são específicos para o povo judeu, ok? Então, que realmente estejamos cheios, né, a semelhança do povo judeu, de muitas mitzvot, preceitos, para podermos seguir em frente. O versículo de Levítico, capítulo 23, de número 40, menciona: e tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore formosa, se referindo ao dia 15, porque essa data consta como sendo o primeiro dia. Isso pode ser comparado ao caso dos cidadãos de uma província que deviam pagar uma multa ao rei. Este saiu para cobrá-la e, quando se encontrava a cerca de 10 quilômetros da província, os dignatários saíram ao encontro dele e lhe dirigiram copiosos elogios, conseguindo fazer com que ele reduzisse a multa em 1/3. Quando faltava cerca de 5 quilômetros para chegar na província, os oficiais de nível inferior vieram ao seu encontro e lhe dirigiram copiosos elogios. Conseguiram fazer com que ele reduzisse a multa em outro 1/3. Quando o rei finalmente chegou à província, todos os habitantes, homens, mulheres e crianças, saíram para recebê-lo e lhe dirigiram copiosos elogios. O que fez o rei então? Ele simplesmente cancelou a cobrança do valor total da multa, dizendo: o que passou, passou. De agora em diante, começaremos uma nova contagem. No começo do ano, ocorre algo similar. Na véspera de Rosh Hashanah, os maiores homens da geração jejuam, e Deus reduz os pecados de Israel em 1/3. Lembre-se do ponto de vista que, partindo do povo judeu, vem para dentro da nossa realidade Bnei Noach, ok? E durante o período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, algumas pessoas jejuam, e Deus reduz o número dos pecados de Israel em 1/3. No Yom Kippur, todas as pessoas do povo de Israel jejuam. Então Deus lhes diz: o que passou, passou. De agora em diante, começaremos uma nova contagem. Então, nós estamos aí dentro desse aspecto, seguindo a orientação rabínica, que aqueles dentre os Bnei Noach, seguindo o mesmo ritmo, o mesmo exemplo, dentro da mesma configuração, certo? Nós vamos recebendo as mesmas bênçãos, os mesmos critérios, os mesmos créditos, os mesmos méritos, entendeu? Então, por isso, mesma coisa se aplica dentro dos Bnei Noach. Então, há aqueles que realmente fazem o jejum, e aqueles que não podem fazer jejum, fazem a sua tzedakah, porque a orientação rabínica nos diz, né, e está escrito nos anais aí dos nossos sábios, que a tzedakah, ela substitui o jejum. Então, aquele que não faz o jejum e faz a tzedakah, ele está no mesmo nível daquele que faz o jejum. Está no mesmo nível
do povo judeu, dentro da redução de 1/3 aqui, 1/3 ali, e depois no ponto final vamos zerar essa matemática e vamos começar do zero, ok? Então, nesse sentido, o Rei dos Reis, o grande rei, ele então chega e nos fala exatamente essa questão em Yom Kippur, né? Onde alguns, Benei Noa, fazem o grande jejum de Yom Kippur e outros fazem a sua Tzedaká de Yom Kippur, para que esta contabilidade divina ela possa resultar exatamente dentro desse mesmo aspecto da visão judaica, onde o grande rei diz, 0-0, né? Vamos deixar para lá o que passou, passou, vamos começar uma nova contagem. E essa nova contagem ela começa na primeira noite de Sukkot, onde começa a se contabilizar realmente os nossos pecados, as nossas questões negativas. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos realmente sermos cautelosos no nosso dia a dia. Cautelosos, por quê? Porque o livro da contabilidade será aberto na primeira noite de Sukkot. Então, dentro do livro de contabilidade, todos nós sabemos, há a coluna de débito e a coluna de crédito. Se a nossa coluna de débito for maior do que a de crédito, nós estamos em sérios apuros. Então, por isso, precisamos ter essa visão aí, nessa nova contagem que Deus estará nos concedendo a partir da primeira noite de Sukkot. Então, portanto, de Yom Kippur a Sukkot, todo o povo se dedica ao cumprimento de mitzvot, de preceitos, mandamentos. Um se ocupa com a sua sukkah, outro com a sua lulav. No primeiro dia da festa de Sukkot, todos se apresentam perante Deus com os seus lulavim e etrogim nas mãos para glorificar a Hashem. Deus então lhes diz, o que passou, passou. De agora em diante começaremos uma nova contagem. É por isso que Moisés lhes disse, e tomareis para vós no primeiro dia, ou seja, para vós, significa para o vosso próprio bem, ok? Então também dentro desse mesmo aspecto, seguindo a orientação rabínica para os Benei Noa, né, que não terão o seu etrog e o seu lulav, mas cumprindo outras mitzvot dentro da questão de Sukkot, entre elas, construir uma sukkah, fazer preces dentro da sukkah, da tenda, fazer refeições dentro da tenda. Então são preceitos que serão cumpridos e que estarão automaticamente expiando a ausência, né, do etrog e do lulav, ok? Então por isso não teremos, mesmo não havendo etrog ou lulav no nosso meio, não significa que nós estaremos em descréditos na presença divina, porque outras mitzvot serão cumpridas e isso daí trará realmente mérito dentro desse aspecto aí, ok? Então, nesse sentido todo, feliz é o povo judeu por viver entranhado, né, nas mitzvot, envolvido, dentro, né, respirando, exalando mitzvot, preceitos, mandamentos. Quando o acusador, não esqueça disso, que nós temos Satan, né, o adversário, o acusador, que é o trabalho dele, ele foi criado para isso. Não é nada daquelas coisas, né, do famoso Satanás, o diabo que se fala no meio religioso por aí, né, de garfo, né, tridente, melhor dizendo, um negócio assim, de chifre, rabo vermelho e cada coisa nos seus absurdos, né? Não é nada disso. O acusador Satan, ele é um anjo criado por Deus para ser o adversário do ser humano. No meio religioso que existe por aí, falam realmente de forma deturpada, infelizmente, dizendo que Satã é o diabo,
é o Satanás, que se falam por aí. E então criaram um poder e colocaram esse tal de Satanás, que se fala no meio dos religiosos, colocaram ele como um adversário de Deus. E é mentira. Deus não tem adversário, porque nenhum poder se compara a Deus. Então, quando o meio religioso, enganoso por aí afora vai, que diz que Satanás é o adversário de Deus, eles estão corrompendo a palavra divina. Isso chama-se corrupção daquilo que é verdadeiro. E ainda por cima vem com falácias, mentiras. Então, não dê ouvidos a isso. Deus criou o anjo que traz sobre si o título Ha-Satan, que significa o acusador do ser humano. Você lembra do livro de Jó? Na virada do dia, quem se apresentava diante do soberano dos mundos? Ha-Satan. E ele foi lá para fazer o quê? Fazer uma disputa de poder com Deus? Não. Ele foi lá para dizer a Deus que ele era igual a Deus? Não. Porque ele é uma criatura de Deus. E ele sabe o seu lugar. Infelizmente, certos segmentos religiosos é que não sabem o seu lugar e ficam com mentiras para enganar o povo e oprimir o povo, dominar o povo, fazer o povo se tornar escravos deles, através do quê? Do medo, do pavor, das ameaças. Olha, se você não fizer o que eu mando, Satanás vai pegar você pelo pé, hein? Vai fazer o diabo na sua vida. Nem Deus vai poder te livrar do diabo. Então são certos ensinamentos falaciosos que se tem nos meios religiosos, que vai oprimindo as pessoas, enganando as pessoas, dominando as pessoas pelo medo, pelo pavor e pelas ameaças. O que é que Ha-Satan foi fazer diante de Deus, que está registrado no livro de Jó? Foi exatamente acusar Jó. Ele foi fazer o papel dele. Ou seja, na virada do dia, este anjo que tem várias legiões a seu serviço e que roda os 4 ventos do planeta, para poder ficar aí fazendo anotações acusatórias de cada ser humano. E aí vai o chefe deles, Ha-Satan, na presença divina e dizer, ó, fulano, beltrano, ciclano, ó, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram não sei o que, fizeram não sei o que lá. E aí, como que fica agora? Aí, quando nós cumprimos uma mitzvah, então Deus vai responder para ele. Ó, ele cumpriu uma mitzvah. E uma mitzvah cumprida, ela abranda muitos pecados. E ele sai envergonhado da presença divina. Porque ele não conseguiu levar você para o buraco que ele está. Ou seja, não conseguiu levar você para o abismo. Então, por isso é importante o cumprimento nosso, por mais simples que seja uma mitzvah, um mandamento, um preceito, nós precisamos cumprir com amor, com alegria, com dedicação. Porque aí, quando o acusador procura pelos pecados desse povo, descobre que todos os judeus e os Benei Noach se encontram completamente cercados de mandamentos, preceitos, mitzvot. As mãos deles estão cheias, carregando realmente o que? O Lulav e o Etrog, o Benei Noach, carregando o que? O seu Sidur, o seu livro de preces, o livro de salmos, para fazer salmos de louvor e adoração e gratidão a Hashem. Estão trazendo em suas mãos, mandamentos que estão sendo cumpridos. E o inimigo sai envergonhado diante de Deus e diante de você. Certo? Então, a boca deles estão cheias louvando o nome de Deus. Os louvores, salmos, cânticos. Os corações deles estão cheios de música e de alegria diante de Deus. Quando nós nos sentimos dessa forma realmente, dentro dessa dimensão divina, o que os nossos corações vão se encher? Vão se encher de amor, de alegria, de júbilo, de música, de gratidão ao nosso Deus. Então Sukkot, ele traz para nós a visão quão frágil é a nossa vida
E por isso que nós precisamos mais e mais nos dedicarmos aos mandamentos divinos, às 7 leis de Noa, para que nós possamos nos tornar forte e o acusador fraco, certo? Todos os membros deles, os seus corpos inteiros, moram na Sucá, né? Ou seja, então essa morada na Sucá, estar habitando na Sucá, você não vai como um açougueiro, né? Cortar o seu corpo no meio, metade fica na Sucá e outra metade fica no ar-condicionado, lá dentro da sua casa. Então, todos os membros, ou seja, de corpo inteiro, todo judeu, todo Benei Noa, estarão ali dentro da Sucá, fazendo um serviço a Hashem. Então, o cumprimento da Sucá, que precisa ser construída fora de um ambiente fechado e com teto, a Sucá ela precisa ser construída num lugar em que o céu é o teto. O teto da Sucá coberto com folhagem, né, é exatamente um teto frágil, onde nós, através da folhagem, contemplamos o próprio céu. E ao virmos isso, nós estamos realmente elevando os nossos olhos aos céus, reconhecendo que a nossa confiança, a nossa certeza, que a nossa esperança, que a nossa proteção está no Criador e não naquilo que somos ou que temos. Então, a vida é frágil. A mensagem de Sucote, entre outras, nos traz exatamente isso. Quão frágil é a nossa vida. Se de fato o Eterno não for por nós, não for conosco, não estiver nos guardando, nos protegendo, nós somos pobres e miseráveis, à mercê de toda a má sorte, ok? Então, por isso, todos os membros deles, os seus corpos inteiros, moram na Sucá do Rei de todos os reis, que lhes ordenou ali residir. No abrigo de sua fidelidade, eles encontram proteção. Então, por isso, né, amados, até aqui, né, a nossa mensagem é quão frágil é a nossa vida e onde está de fato o abrigo verdadeiro para a nossa proteção. Se tão somente assim nós o fizermos, e assim nós estarmos, e assim nós vivermos, então fiquemos certos de uma coisa: nós não vamos precisar ter medo nem pavor de qualquer coisa, e nem de ninguém, e nem desse anjo acusador Hassatan, que diariamente ele vai à presença de Hashem, vai falar de ti mal, obviamente. Por isso, não esqueça a lição de Jó. Antes dele falar mal de Jó, Deus disse: viste o meu servo Jó, homem justo que se desvia do mal? É a mesma coisa que Deus estará falando de cada um de nós, se assim nós nos dedicarmos. Antes que Hassatan nos faça acusação, ele estará dizendo: viu o meu servo fulano de tal, viu a minha serva fulana de tal, pessoa justa que se desvia do mal. Então, por isso que nós possamos aproveitar antes da primeira noite de Sukkot, quando o livro da contabilidade será aberta e começará então a ser registrado a partir da primeira noite de Sukkot, os pecados, né, que nós possamos realmente nos fortalecermos nesses dias até iniciarmos Sukkot, nos envolvendo cada vez mais, sem sombra de dúvidas, nos mandamentos divinos, nos preceitos divinos. Vamos nos prepararmos para Sukkot, vamos preparar a nossa Sukkah, vamos nos preparar para estarmos ali fazendo preces, alimentação dentro da Sukkah, fazendo com que nós possamos clamar a Hashem, reconhecendo quão frágil é a nossa vida, e só nele há a verdadeira e única proteção. Baruch Hashem. Peço aos amados as preces para esta noite de nosso plantão, e pela misericórdia de Hashem, amanhã, né, lá pelas 14h30, estaremos aí com a tarde com a Torá. Ok? Shalom, shalom, até mais.